Em 1935, Erwin Schrödinger, tendo em vista seus estudos sobre física quântica, elaborou o seguinte exercício mental. Você pega um gato, coloca o gato dentro de uma caixa, dentro dessa caixa você tem uma partícula radioativa, um contador Geiger, um martelo e um frasco de veneno. Essa partícula subatômica, devido às suas características de superposição, ela pode acionar ou não o contador Geiger. O contador Geiger, ao ser acionado, aciona o martelo que quebra o frasco de veneno que mata o gato. Vocês entenderam? Então, enquanto o gato estiver dentro da caixa, ele pode estar morto ou não. Fácil de entender, né, gente? Eu fiz o resumo do resumo disso aí, porque o nosso assunto aqui é o babaca de Schrödinger. É uma pessoa que você lida com ela em bases regulares na sua vida. Se você acompanha esse vídeo aqui até o final, nunca mais você vai cair nesse recurso linguístico que é utilizado pelos babacas de Schrödinger. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você já sabe como é que é. Vem comigo! Tá chegando agora no meu canal, ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Vai aqui embaixo, ó, se inscreve, é de graça. Do lado tem um sininho, aciona aquele sininho. Teve vídeo aqui, você vai ficar sabendo. Se já quiser deixar seu like logo agora no início do vídeo, vai ali embaixo, deixa seu like. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para vocês entenderem melhor o babaca de Schrödinger, a gente vai precisar aqui, ó, de uma caixa. A gente vai pegar, dentro dessa caixa aqui já tem uma partícula subatômica, um contador Geiger e um martelo. Eu vou pegar um babaca, vou colocar dentro dessa caixa aqui. Vem, vai, bora, entra aqui, vai. Bora, porra, entra aqui. Gente, não tem babaca para colocar dentro da caixa, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês queriam colocar um babaca dentro da caixa. Não vai acontecer, gente. Vai ser uma explicação aqui, ó, só na palavra, tá bom? O babaca de Schrödinger é um recurso amplamente utilizado por políticos ao redor do mundo e no Brasil também. Exatamente. Eles estão usando um conceito de física quântica, dessa teoria da partícula subatômica, da superposição, unido à neurolinguística e técnicas de lobotomização e lavagem cerebral para realizar um plano de domínio mundial. É exatamente isso, gente. Vocês entenderam o que eu disse? Sim ou não? Quem disse que sim está mentindo, porque eu peguei um montão de palavras junto e elaborei um parágrafo que não tem sentido nenhum, gente. Ó, o babaca de Schrödinger é uma pessoa que ela fala um absurdo, dependendo da sua reação, ela vai decidir se o que ela disse é sério ou não. Compreenderam? Como exemplo principal e primeiro exemplo, eu vou falar do Donald Trump, que em abril de 2020, em meio à maior peste mundial, uma doença que está assolando o mundo, os Estados Unidos é a maior vítima, ele disse durante uma coletiva na Casa Branca, exclusiva sobre esse assunto, que os cientistas deveriam estudar o uso de desinfetantes dentro do corpo humano. Você não acredita? Então olha só. Then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. Vejo que o desinfetante nocauteia o vírus em 1 minuto. Não há uma forma de fazer algo como uma injeção dentro ou quase uma limpeza? Como podem ver, entra nos pulmões e tem um efeito enorme. Seria interessante verificar isso. Tem que falar com os médicos sobre isso, mas me parece interessante. Medical doctors with, but it sounds interesting to me. Obviamente, as declarações do bolo fecal que mora na Casa Branca repercutiram muito mal na comunidade científica, entre os jornalistas, inclusive o número de pessoas que consumiram produtos de limpeza e tiveram que se internar por causa disso, aumentou muito. Diante de toda essa repercussão, o que o babaca de Schrödinger faz? Ele diz que é brincadeira. Então Donald Trump disse que ele estava brincando. Mas e aí? E agora? E agora que o babaca de Schrödinger utilizou desse recurso, que é um recurso linguístico, para tentar se defender do que ele falou? A gente tem que aceitar? Como é que a gente sabe se ele estava brincando, se ele não estava brincando, se o que ele falou não era sério? A gente tem que analisar de perto não só o que ele disse, mas o contexto do que ele disse. E como eu falei no início do vídeo, você lida com isso em bases regulares.
No seu trabalho, aquela pessoa que faz aquelas piadinhas de mau gosto, se alguém se ofende, vai dizer que é brincadeira. Nos relacionamentos, um fala pro outro, você tá gordinho, não gostei do seu cabelo, não gostei da sua roupa, se ofendeu, é brincadeira. É assim que atua babaca de Schrödinger. No caso do Donald Trump, é bem fácil observar, a gente acabou de ver visualmente como é que ele estava, a aparência dele séria, num ambiente sério, uma coletiva dentro da Casa Branca, falando sobre um assunto sério. Então mesmo que ele diga depois que era uma brincadeira, e ele fala isso por quê? Porque é tão absurdo o que ele disse, então ele contando com a falta de capacidade da audiência de discernir o que é sério e o que não é sério, ele utiliza esse recurso. Vocês entenderam? Mas, se a gente pegar e analisar o contexto do que ele falou, como ele falou, a gente vê rapidamente que aquilo ali não era uma brincadeira. E a utilização desse recurso não tem nada de novo. Vou trazer para vocês aqui uma fala do Charles Chaplin. Vamos abrir aspas aqui para o Charles Chaplin. Se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdade, teria ouvido as verdades que eu insisto em dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas nunca desacreditei na seriedade da plateia, que sorria. Fecha aspas para o Charles Chaplin. Você vê como o babaca de Schrödinger, inclusive, é um recurso semelhante ao recurso de que se utilizam os humoristas, entendeu? Para falar verdades fingindo que estão brincando, ou brincando fingindo que estão falando verdades. Esse recurso também é utilizado por poetas, escritores e músicos, como na música What You Say, de 2002, do Eminem, que ele fala o seguinte, abre aspas para ele: "O monte de verdade é dita em tom de brincadeira", fecha aspas para o Eminem. Eu fiz essa introdução aqui, falei sobre o Donald Trump, falei sobre o humorista, falei sobre músico agora. Vou para o segundo estágio do babaca de Schrödinger, que é o estágio mais difícil de você conseguir separar a brincadeira da seriedade. Eu vou dar um exemplo para vocês agora do Paulo Guedes. Observem o que o Paulo Guedes diz. Tudo isso é assim, a preocupação é assim, xingar a Bachelet, xingar a mulher do Macron, chamar a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum, é tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Paulo Guedes, para quem não sabe, é o ministro da Economia do governo de Jair Messias Bolsonaro. Ele falou que a primeira-dama da França, Brigitte Macron, era feia. Isso é uma contenda que estava tendo ali na época que ele deu essa declaração. Posteriormente, diante da péssima repercussão do que ele disse, ele se utilizou do recurso do babaca de Schrödinger e disse que era uma brincadeira. Mas ali você tem um ambiente que ele fala isso sorrindo, então uma pessoa desavisada pode até comprar a ideia de que ele realmente falou isso numa brincadeira. Mas não, ele não falou isso numa brincadeira, e para a gente entender isso, dessa vez, ao invés de analisar o contexto, a gente vai analisar só o que ele disse. O que ele disse? Que a Brigitte Macron é feia. Aí, gente, a beleza é uma coisa subjetiva. Mas se você olhar para a Brigitte Macron, você vai ver que ela não tem uma beleza óbvia. Ela não é o padrão. Ela não é nova, ela é a mais velha, entendeu? O que o Paulo Guedes disse é o que ele acha? É o que ele acha. Então, se ele disse o que ele acha, é uma brincadeira? Não é uma brincadeira. A utilização do recurso do babaca de Schrödinger foi para ele tentar se desvencilhar dos problemas que ele criou quando disse aquilo ali, porque a França é um país que possui relações diplomáticas e comerciais com o Brasil. Para fechar o assunto do babaca de Schrödinger, eu vou mostrar para vocês o que gerou essa fala do Paulo Guedes, que também é mais um exemplo de babaca de Schrödinger, de uma maneira diferente. Olhem essa postagem aqui do Facebook, onde uma pessoa ofende a esposa do Emmanuel Macron. Logo embaixo, Jair Bolsonaro responde kkkk, parece um adolescente falando, né? Mas infelizmente é o presidente da República do Brasil em 2020. Após a repercussão disso,
uma repórter ali na porta do Palácio da Alvorada arguiu Bolsonaro a respeito do que ele disse e vamos ver a resposta dele. A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei embaixo. Oh, não quero levar para esse lado que a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre respeito o cara para não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. O senhor fez um comentário na foto. Tá. Fiz um comentário pro cara não. O meu comentário que eu falo assim, para não insistir nesse tipo de postagem. Sabe? Centenas. Tchau pra você. Percebam que o babaca de Schrödinger, ele é um covarde que não consegue admitir as coisas que ele fala, então ele utiliza esse subterfúgio linguístico para tentar fugir da realidade, colocando o ouvinte como errado. Então o ouvinte entendeu errado, o ouvinte é muito sério, o ouvinte está politicamente correto. Se você está cansado desses babacas de Schrödinger, está cansada também, faz o seguinte para mim, me mostra se assistiu esse vídeo aqui até o final, vai ali embaixo, hashtag Fora Bolsonaro nos comentários. Você não está inscrito no meu canal, vai ali embaixo, se inscreve, do lado tem o sininho, aciona aquele sininho. Se não deixou seu like ainda, vai ali embaixo, deixa seu like. Tamo junto.